Eu sou uma menina que, assim como a maioria da população brasileira, não nasceu rica. Os percalços que eu enfrentei na vida, nunca houve espaço para nenhum tipo de margem de dúvida de que eu era capaz. E aí foi quando eu falei, cara, daqui ninguém me tira agora. Eu nunca trabalhei para estar em capa de lugar nenhum. Eu não sabia que eu ia ser capa. Isso é bem importante, gente. E nessa nova temporada, teremos aqui como companheiro Sérgio Wall, fundador da Conta Black. Não tem também a questão da diversidade, porque são pouquíssimas pessoas negras que estão nesse mercado. Olá, estamos aqui de novo com Conversa com a Zé Márcio. Tenho comigo aqui hoje a honra de receber o Dr. Gustavo Loyola, que foi presidente do Banco Central, hoje na Tendências Consultoria. Tudo bem, Gustavo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí para participar mais uma vez desse programa. Olá, Zé Márcio. Olá a todos. É um prazer estar com vocês novamente para esse bate-papo aqui, sempre muito agradável, muito interessante. Muito obrigado por ter vindo. Gustavo, quer dizer, vamos falar um pouquinho sobre... Eu estou preocupado com algumas coisas importantes, vou falar um pouquinho sobre a economia brasileira, mas eu estou particularmente preocupado com a política monetária nos Estados Unidos. Vamos começar com essa questão do cenário internacional. Como é que você está vendo a política monetária nos Estados Unidos? A minha avaliação, deixa eu só antecipar, quer dizer, a minha avaliação é que o Fed está correndo muito risco para um banco central. Como é que você vê esse processo? Eu acho um pouco isso também, né, Zé? Eu acho que tem uma característica nesse processo desinflacionário que a gente... que, vamos dizer assim, há muito tempo não se via, né? Ou se é que ele não é mesmo inédito, né? Que é essa dificuldade que os bancos centrais, principalmente o Fed, estão tendo de trazer a inflação para que seria a meta, né? E também, assim, vamos dizer assim, a dificuldade que você tem até de afetar a demanda, né? Porque, vamos dizer, a queda de inflação nos Estados Unidos teve muito a ver com fatores de oferta que se regularizaram, né? Então, assim, o Fed não pode correr o risco de repente, estar aceitando uma inflação mais alta, né, nessa tentativa aí, talvez, de amortecer os eventuais efeitos da política monetária sobre a atividade, né? Então, assim, há de fato um risco que o Fed corre de eventualmente ter que voltar a subir os juros em algum momento, ou pelo menos abandonar essa perspectiva de queda de juros, coisa que ele já está até recuando um pouco, né? O que é muito ruim, né? Porque quando bancos centrais vão e voltam assim, gera um efeito negativo sobre a credibilidade, né, da instituição, né? Isso sem contar, né, as outras questões que permeiam os Estados Unidos, o grande risco de eleição do Trump e suas consequências, né, a questão fiscal americana, que realmente não é das melhores, enfim, essas coisas, né? Quer dizer, você tem uma política fiscal bastante expansionista, né? Quer dizer, provavelmente essa é talvez a principal razão pela qual a demanda não responde aos aumentos de taxa de juros, né? Quer dizer, ou está respondendo muito lentamente, né? Quer dizer, quer dizer, essas idas e vindas no discurso do Fed, quer dizer, acaba gerando muita volatilidade nos mercados, né? Então, é difícil de tomar decisões. Certo. É quase como se o Fed tivesse propenso a aceitar que a política fiscal realmente dê as cartas na questão da demanda, né? Basicamente isso. A política monetária assumindo um papel menos ativo, talvez mais passivo, né, nesse processo. Quando é que você acha que eles vão começar a reduzir juros? E quer dizer, como é que você está vendo aí? Já a expectativa já foi março, passou para maio, agora está em junho. Como é que vocês estão vendo? Quer dizer? Ela tem um moving target aí. Eu acho que
A gente está ainda com essa perspectiva de junho, mas nessa altura está difícil cravar, né? Por causa justamente dessas idas e vindas. Mas eu diria assim que se a gente pegar as declarações mais recentes do Fed, principalmente do Jerome Powell, eu acho que o Fed periga aí não começar a queda de juros tão cedo, deixar mais para o segundo semestre. Agora, acontece que o segundo semestre, do ponto de vista do ciclo político, é muito ruim, né? Porque é um período eleitoral, né? Então, também algo assim que provavelmente o Fed tem que levar em conta, né? Certamente. Quer dizer, agora, isso afeta a política monetária brasileira, né? Quer dizer, se vai começar a cair em março é uma coisa, outra coisa é começar a cair no segundo semestre. Como é que você acha que isso vai afetar a política monetária brasileira? Como é que vocês estão vendo aí a trajetória de Selic e da política monetária aqui no Brasil diante dessas incertezas em relação à política monetária americana? Nós acreditamos que o Bacen ele vai parar aí esse processo de redução dos juros aqui no Brasil meados do ano, né? Acho que até para ter uma visão mais clara não apenas desse cenário internacional, mas também do próprio efeito aqui, dos efeitos defasados da queda de juros, desse movimento de queda de juros que já vem ocorrendo há algum tempo. Então, nesse sentido, talvez a taxa Selic aí pare em torno de 9,5%, por aí. Talvez um pouco mais, enfim, dependendo das circunstâncias até lá, para que o BC tenha uma visão mais firme, né, do cenário. Agora, aqui no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos existe uma questão do calendário eleitoral, aqui no Brasil tem a questão do calendário de mudança do presidente do Banco Central, né? Então, em algum momento, isso começa também a gerar especulações e a própria, talvez, atitude do Copom pode ser influenciada por essa perspectiva, né? A gente não sabe. Quer dizer, na verdade, você tem aí as expectativas de inflação em 2025, 2026 estão acima da meta, né? Provavelmente uma das razões é exatamente essa incerteza em relação à nova presidência do Banco Central, né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, sem a menor dúvida. Agora, Gustavo, que no Brasil a gente tem também uma política fiscal bastante expansionista, né? No ano passado foi muito expansionista, tivemos um déficit elevado. Como é que você está vendo isso esse ano? Você acha que o governo vai conseguir, como é que vocês estão vendo? O governo vai conseguir gerar equilíbrio fiscal? Como é que você está vendo essa questão aí do fiscal esse ano? Eu acho muito pouco provável, assim, vou dizer impossível, né? Mas é praticamente impossível. E se houver algum tipo de surpresa, do lado da Receita, né? Porque eu não vejo o governo com vontade, vamos dizer assim, né? de fazer um ajuste mais forte. É sintomático, inclusive, que quando agora foi anunciado que as receitas tributárias de janeiro e mesmo já foi fevereiro vieram acima do esperado, que a reação foi de aumentar os gastos, ou seja, foi de dizer, não precisa mais fazer contingenciamento, né? Isso mostra um pouco aí a cabeça que existe lá em Brasília, ou seja, se houver melhora da arrecadação, logo eles tratam de gastar, né? A relação do governo com o Congresso está muito esgarçada, isso aumenta o custo fiscal, né? O governo tem que ceder mais. O ministro Haddad ele não consegue segurar a
ânsia de gastos que tem em outros segmentos aí do governo, né? Então, assim, um outro risco também é a questão sobre a política monetária, mas vamos dizer assim, o uso dos bancos públicos, né? Que, vamos dizer assim, pode ir na contramão da política monetária e às vezes e até levar o Banco Central a ser mais conservador na queda de juros, né? Mas a questão pode até ter consequências fiscais mais à frente, como a gente viu lá no desastre da Dilma, né? Agora, a questão fiscal me preocupa muito. Acho que tem algumas pessoas no governo que se preocupam com o tema, sim, mas eles são minoria e sem um poder efetivo de fazer as coisas mudarem, sem contar também a questão do Congresso, né, que continua com esse viés muito gastador, né, cujo poder de barganha também tem aumentado ao longo dos últimos anos, né? Quer dizer, na verdade, o Congresso hoje tem muito mais poder do que tinha no passado, né? Quer dizer, as emendas são todas impositivas, de maneira que o Congresso hoje tem muito mais liberdade de tomar tomar suas decisões. Agora, eu concordo com você, quer dizer, a gente está aqui com o nosso cenário aqui, não só a gente não consegue ter o equilíbrio fiscal em 2024, assim como a gente está em projeção de déficit para 2025 e 2026. E a relação dívida-PIB não para de subir nem no médio, nem no curto, nem no longo prazo. Quer dizer, está sempre crescendo. E aí, quer dizer, a pergunta é até quando isso é sustentável, né? Quer dizer, acho que essa é a pergunta que está aí no ar, né? Como é que você vê isso aí? Quer dizer, como é que você vê esse processo? Como é que você vê esse processo caminhando ao longo do tempo, né? Também a gente tem sido bastante pessimista também, assim. Eu acho que hipóteses de controle ou de equilíbrio, né, primário, elas são muito heróicas, assim, para dizer o mínimo, né? Mesmo a partir do ano que vem. É preciso que tudo dê muito certo. E dar certo aqui é basicamente um esforço de receita, né? Pouca coisa viria da despesa, tá? Então, assim, o governo ele não tem conseguido muito dos seus objetivos, né, de fazer economias. Acredito que, de fato, existem algumas oportunidades, né? Por exemplo, extinção de alguns programas, tipo aquele PES e tal. Existem algumas oportunidades, né? Mas o Congresso tem atrapalhado. E a gente vê a única pessoa solitária, basicamente duas, né? Mas principalmente o Haddad e a Simone Tebet, que ainda falam sobre questões de equilíbrio fiscal. O resto do governo não está nem aí, né? Com medidas, assim, com iniciativas, inclusive, totalmente contrárias, né? Por exemplo, o próprio governador Alckmin, o próprio ministro, todo dia anuncia um programa novo de subsídio. O Ministério do Trabalho é um desastre. Enfim, é uma coisa, cada um lá do seu lado. Aí, por outro lado, o governo também não começa a ser cobrado, né, Zé, porque não consegue entregar aquilo que seria a vitrine, né? Veja bem essa questão lá da terra Yanomami, né, que eles não conseguiram fazer o mínimo lá e aí põe culpa no orçamento, mas eu acho que é muito mais questão de incompetência administrativa do que de falta de dinheiro. Inclusive porque você pode usar uma série de outros canais, pode fazer uma parceria com iniciativa privada, sei lá, buscar recursos externos. Mas, assim, tem competência administrativa, obviamente, também, gasto mal feito.
Mas todo viés é botar mais dinheiro, é gastar, gastar, gastar. Não só todo o viés de gastar, quer dizer, na verdade, as expectativas, os programas são todos de aumento de gastos, né? Aumento do salário mínimo real, toda a expectativa para o futuro é de aumento de gastos. Agora, além disso, quer dizer, tem um ruído enorme em relação à intervenção do governo na economia, né? Quer dizer, se tem as declarações do presidente Lula em relação à importância do Estado no processo econômico, são muito negativos do meu ponto de vista. Como é que você está vendo isso? Quer dizer, essa questão da intervenção na Vale, a tentativa de reestatizar a Eletrobras, tá certo? Intervenção na política monetária, tentativa de mudar o marco regulatório do saneamento, porque tudo isso na minha avaliação, é extremamente negativo. Como é que você está vendo esse processo, Gustavo? Eu concordo com você. Nós estamos no governo Dilma III, né? Não é nem isso é Dilma III e com tendências a piorar, porque quando você acha que a coisa vai parar, por exemplo, saneamento, você acha que o Congresso disse não, as coisas poderiam parar, mas tem uma insistência, a questão da Eletrobras, idem. O Congresso já sinalizou que, pelo menos a maioria do Congresso, é contra qualquer retrocesso na privatização da companhia. O governo insiste. Né? Esse negócio da Vale. Os acionistas já disseram não, o governo está pressionando, a repercussão do mercado foi muito negativa. E o que eles fizeram agora foi tentar lançar um outro nome, né, no lugar do Manteiga. Mas o problema não é lançar nome, o problema pode ser até um cara super bom, mas é a intervenção na companhia, né? Isso é que é o fim da picada, né? Uma empresa privada, né? Quer dizer... É empresa privada. A empresa que paga imposto, quer dizer que o governo é que faça o que quiser com o imposto, tá certo? Então, assim, mas, poxa, não fica... Quer dizer, a intervenção na companhia é absolutamente ridícula, né? Então, assim, eu ando muito preocupado com o governo, porque eu acho que o governo anda totalmente desarticulado, raros são os ministérios, se é que existe um, que fazem alguma coisa coerente, e o Lula também com falas totalmente disparatadas, palpitando sobre vários assuntos, a nossa política externa totalmente... É um desastre, para não dizer muita coisa. Então, assim, não por culpa dos profissionais do Itamaraty, mas toda essa interferência que tem na chamada diplomacia presidencial, né? Então, assim, realmente tudo isso preocupa. E como você disse, o que isso representa? Não é uma crise de curto prazo, não, mas o aumento do risco, a manutenção do risco elevado, risco país, a redução dos investimentos estrangeiros, né? Tanto das companhias que já estão estabelecidas no Brasil, quanto outras que poderiam vir, redução do investimento das próprias empresas brasileiras. Imagina o seguinte, a gente no board da Vale decidindo investimento no contexto desse, né? Ou de uma outra companhia que tem algum tipo de ligação nessa cadeia produtiva. Realmente, né, a Petrobras também, com sinais assim, totalmente negativos, contraditórios, toda essa cadeia de energia aí, né, os investimentos privados aí também, quer dizer, em risco. Então, assim, realmente é um cenário bastante complicado. Quer dizer, acho que uma das consequências disso é o fato de que a taxa de investimento está despencando, né? Quer dizer, o ano passado você teve uma queda muito importante na taxa de investimento, saiu de 19,6% do PIB para 16,3% do PIB, tá certo? E a sensação, existem várias notícias de empresas que estão saindo do Brasil, a AES foi a última empresa, que é uma empresa de energia que está no Brasil há
décadas, tá certo? E resolveu ir embora. Então, eu acho que realmente é muito preocupante. Quer dizer, você teve um crescimento da economia relativamente forte, 2,3% em 2023, mas foi basicamente, primeiro, agropecuária e, quer dizer, extrativa mineral. Foi isso É, que cresceu, tá é. certo? Quer dizer, da E, mesma e, forma, e a agropecuária, né, os preços ano passado estiveram acima da média. Então, mesmo sem nenhuma catástrofe climática ou questões mais graves, choques e tal, só a volta média do preço das commodities agrícolas, pô, já tira essa, ou seja, já leva quase todo o crescimento que teve no ano passado. Né? Então, e mesma coisa do lado da demanda, né? Do lado foi da lá demanda, o que demanda. cresceu foi o consumo das famílias, tá certo? Família, o setor Basicamente. de serviços, né, com Setor de alguma serviços, recuperação. exatamente. E, Ainda. e esse ano, né, Zé, quando você olha, quando os analistas falam de tem subestimativa de crescimento, e normalmente as pessoas, alguns analistas apontam medidas pontuais, coisas pontuais que podem favorecer. Tipo, o governo pagou precatório, o governo fez isso. Tudo gasto do governo, coisas que em algum momento quer dizer, voo de galinha, né? Se tiver algum voo, é de galinha, não é nada mais sustentável, né? Realmente, quer dizer, do ponto de vista do prazo mais longo, quer dizer, eu acho que não é, quer dizer, o sentimento é muito negativo, né? Quer dizer, toda essa questão que você chamou essa questão da política externa brasileira é horrorosa, tá certo? A relação, os discursos do Lula em relação à guerra da Rússia e da Ucrânia, a questão do Hamas versus Israel, quer dizer, são discursos extremamente negativos no cenário internacional. Quer dizer, acho que esse é um ponto que certamente afeta a taxa de investimento. As empresas passam a ter muito mais desconfiança, incerteza, consequentemente a taxa de investimento não cresce e está diminuindo, na verdade. Então, acho que o Brasil está se apequenando, né? Assim, porque essas declarações são absolutamente gratuitas. O Brasil não tem porquê, né, de adotar esse tipo de medida. Então, assim, esse tipo de postura. Então, é tudo assim, é o Brasil se apequenando, infelizmente. Na verdade, quer dizer, a minha sensação é que o objetivo é tentar ser uma liderança entre os emergentes, seja lá isso, o que significa isso, entendeu? Quer dizer, uma coisa meio confusa na cabeça dessas pessoas, e a ideia toda é que, não sei, como é que... E cada emergente é um emergente, né? Claro. Você tentar ser liderança, você põe no mesmo saco países como a China, que tem interesses de potência, né? Enfim, Índia, ou outra coisa, quer dizer, e aí tem emergente que recusa qualquer liderança do Brasil, por exemplo, só para citar o Milei, poxa, né? E aí liderar emergente é aprovar ditadura venezuelana, tá? Assim, é um bloco meio amorfo, assim, não existe isso de ideia. O Brasil tinha que ter as suas pautas, né, de política externa próprias e, obviamente, buscar apoio para essas suas pautas. Mas essa história de ter liderança, que ter uma liderança global, nem na América Latina o Brasil consegue liderar mais, né? Porque perdeu totalmente a autoridade moral para fazê-lo, com apoio aí ao regime da Venezuela, né? Então, acho que realmente as consequências econômicas do Lula são grandes, né? Então, consequências econômicas do Mr. Lula, pelo menos a médio prazo também vai ser. Para mim, por isso que eu acho, é um Dilma 3, assim, e de repente a gente vai ter que pagar lá mais à frente o
custo, o preço disso. Provavelmente vamos ter que pagar em algum momento, tá certo? A pergunta é quando. Agora, Gustavo, a gente está tendo essa reunião do G20 aí no Brasil essa semana. Como é que você vê esse projeto do governo brasileiro de taxar rico para resolver o problema da desigualdade e transferir dinheiro para pobre? Você acha que isso é um projeto que faz sentido do ponto de vista de crescimento? Como é que você vê? Você acha que tem alguma chance disso decolar a nível internacional? Não, eu não acredito. Isso aí é sonho de uma noite de verão. Acho que é difícil encontrar consenso sobre isso. E essa questão de taxação de rico é uma taxação de fortuna. Isso a história está mostrando que isso pode ser um tiro no pé. Não é você não é você abandonar a ideia da progressividade de imposto, que dentro de certos limites você pode adotar, mas mesmo dentro do Brasil, acho que há espaços aí em que os ricos são pouco taxados mesmo, tá? E podem ser corrigidos aqui por algumas mudanças na legislação de imposto de renda. Mas, assim, um esforço global, isso eu não vejo. Eu acho que cada país vai cuidar de si. Eu acho que você pode ter algum esforço multilateral através de mecanismos de organizações ligadas à ONU e tal. Mas, assim, tudo muito... não é assim desse jeito. A gente vê, por exemplo, que vários estudos mostram que a ajuda internacional multilateral ela acaba sendo apropriada, em grande medida, por regimes corruptos. O efeito lá final sobre a população é mínimo, sobre as populações pobres. Então, eu não acho que isso... Inclusive, não apenas ideia maluca, mas do ponto de vista econômico, mas não tem a mínima condição política. O G20 hoje está fraturado, tem questões complicadas, né? Então, eu não acho que é por aí. Eu acho muito pouco provável, que na verdade eu acho quase impossível, para falar a verdade. Afinal de contas, isso tem que passar em todos os congressos dos países, tá certo? Você tem que ter uma unanimidade que não existe no mundo. Tá? Imagina você hoje, olha hoje, você passar uma coisa desse tipo no Congresso americano. Impossível. Pois eu estava imaginando como é que é possível, né? Não tem jeito. Como é que você vai fazer isso, tá certo? E, quer dizer, além disso, tem uma coisa que eu acho que é super importante, a experiência internacional. Se você olha historicamente, quer dizer, você tem duas coisas importantes. Uma coisa é pobreza, outra coisa é desigualdade. Pobreza, diminuir pobreza, acabar com pobreza, está diretamente relacionada a crescimento econômico. O que reduz pobreza é crescer, criar riqueza de modo geral, não importa, tá certo? O problema é que crescimento acaba gerando desigualdade. Quando a economia cresce muito rapidamente, gera desigualdade. Então, essas duas coisas, diminuir pobreza e diminuir desigualdade, não são, em geral, historicamente, não são compatíveis. Você olha na história, não teve... Quer dizer, não é que você precisa de gerar desigualdade para gerar crescimento. Não, é o contrário. Quando cresce, a desigualdade aumenta, porque alguns grupos crescem mais, se apropriam de uma parte maior do crescimento do que outros. Não tem jeito de você não ser certo. Então, eu acho totalmente inviável quer dizer, você diminuir pobreza e desigualdade ao mesmo tempo. Normalmente, quando você cresce, você diminui pobreza. Mas aí você gera desigualdade, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. E eu acho que essa tentativa aí de taxar os mais ricos para transferir para os mais pobres é fadada ao fracasso, tá certo? Não tem a menor chance de dar certo. Fracasso. Assim, não existe, né? Por exemplo, você pega nos Estados Unidos, assim, o que os mais ricos, o grupo aí, sei lá, mil grupos mais ricos, né?
famílias mais ricas dos Estados Unidos, você pegar o que eles destinam da sua renda aí para ações, vamos dizer assim, ações ações, não digo para redistribuir, para diminuir a pobreza, mas ações de uma maneira... Filantrópicas. Filantrópicas, vamos chamar assim. Seja apoiando universidades, etc. Sei lá. Pô, esse é um valor muito grande, assim, quer dizer, você vai ainda... E funciona dentro desse contexto, né? Tem uma legislação tributária nos Estados Unidos que, de certa forma, incentiva esse tipo de filantropia. Mas não é isso que vai resolver problemas, né, de desigualdade. Problemas de pobreza, você pode até ter políticas específicas e tal, né? Mas você tem algumas questões no mundo hoje, né, Zé, que são complicadas mesmo. A questão da imigração, por exemplo, eu acho que é uma questão multilateral. Quer dizer, como é que você... o problema das grandes migrações hoje de uma maneira mais sustentável, né? Quer dizer, é o país receptor ter políticas ou você tem que ir lá na fonte? E aí você tem questão de conflitos, você tem outras questões. Não é uma coisa simples, né? Eu estava vendo hoje uma estatística que o maior número de imigrantes na Europa são, entre mais os sírios. Não é porque a Síria seja um país pobre, é um problema de conflito lá. Conflito. Então, assim, tá certo. A Síria tem condição de gerar riqueza se fosse um país, né, tivesse em paz. Mas como é que resolve isso, né? Essa questão da imigração realmente é um dos problemas mais graves nesse momento, né? Quer dizer, e eu acho que a possibilidade do Trump voltar ao poder torna essa questão ainda mais complicada, né? Quer dizer, porque os Estados Unidos certamente é um país que atrai muito imigrante, tá certo? E na medida em que você tem uma resistência importante, isso pode gerar conflitos muito importantes. Gustavo, muito obrigado, foi um prazer enorme conversar com você, muito boa conversa, acho que falamos de coisas bastante amplas e importantes, certo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, prazer enorme ter você aqui conosco novamente. Prazer, Zé, foi sempre bom falar com vocês e até uma próxima oportunidade. Né? Ok, muito obrigado. Eu sou uma menina que, assim como a maioria da população brasileira, não nasceu rica. Os percalços que eu enfrentei na vida, nunca houve espaço para nenhum tipo de margem de dúvida de que eu era capaz. E aí foi quando eu falei, cara, daqui ninguém me tira agora. Eu nunca trabalhei para estar em capa de lugar nenhum. Eu não sabia que eu ia ser capa. Isso é bem importante, gente. E nessa nova temporada, teremos aqui como companheiro Sérgio Wall, fundador da Conta Black. Não tem também a questão da diversidade, porque são pouquíssimas pessoas negras que estão nesse mercado.